Bem-vindos ao PG em Ação. Hoje vamos falar sobre como 3 ações do estado de Mato Grosso do Sul garantiram que 13% da arrecadação do estado não fosse perdido. Nosso entrevistado é o procurador-chefe da Procuradoria de Representação em Brasília, Ulisses Schwartz Viana. Bem-vindo, procurador. Uma saudação a você e a todos que nos assistem e registrar a satisfação de estar aqui falando dessas 3 ações que são estrategicamente talvez uma das ações, as 3 ações mais importantes da história do estado de Mato Grosso do Sul no Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala de história, foram 14 anos. Essas ações começaram em 2006, uma tese desenvolvida dentro da Procuradoria de Assuntos Tributários, da importação do gás natural da Bolívia, né? Da construção desse gasoduto, um dos maiores gasodutos do mundo, não, e um gasoduto que passa pelo estado de Mato Grosso do Sul, entrando pela cidade de Corumbá, e que entra no território do estado de São Paulo, cruza o estado de São Paulo, cruza o estado do Paraná, Santa Catarina e vai terminar no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando de algo de uma importância estratégica e geopolítica muito importante para o Brasil e na América do Sul, talvez seja o maior gasoduto. Quando a gente fala de arrecadação, é justamente porque o ICMS ele é recolhido ali em Corumbá, né, por conta da Petrobras Corumbá, por onde efetivamente entra o gás no país. Por conta da importação, é essa questão relacionada ao imposto? Exatamente. Nós temos no ICMS, vamos dizer, 2 situações que geram o ICMS. A primeira, no caso do gás, que é um produto importado, um produto natural importado da Bolívia, no momento que ele entra no território nacional, nós temos a importação. Essa operação de importação gera o ICMS importação. Então, sobre a importação, nós cobramos o ICMS, depois ele é internalizado no território brasileiro e ele começa a circular internamente. E nós temos outras incidências internas, que é uma outra fase da operação. Então, a discussão é uma discussão que começou em 2006, né? Me recordo que na distribuição foi atribuída ao ministro Celso de Mello. Fomos conversar com o ministro para despachar a tutela antecipada, que seria uma decisão provisória, garantindo ao estado do Mato Grosso do Sul a arrecadação desse ICMS importação. Me recordo muito desse momento, eu nunca vou esquecer, porque talvez essas sejam as 3 ações ACOs, né, ações cíveis originárias. Os números são 854, que é uma ação proposta contra o estado de São Paulo, 1076, Santa Catarina, e 1093, Rio Grande do Sul. Eu tenho esses números de cabeça, porque foram 14 anos de trabalho, de acompanhamento. É uma ação bastante difícil, nós estamos lidando com estados importantes, né? Tão importantes como o nosso estado, eu não vou dizer que são mais importantes, mas tão importantes quanto o nosso estado, estados com peso econômico e social muito grande. Esses valores que eram arrecadados mensalmente do ICMS importação variaram entre 17% ou 17,5% na fase inicial da arrecadação mensal do estado de Mato Grosso do Sul e chegou no final agora a 13%, variou entre 13% e 14% da arrecadação mensal. Então, não é algo muito simples de se imaginar o Estado perder, por exemplo, essas 3 ações, além de perder a arrecadação de 13%, que seria mais ou menos o cenário calculado, nós teríamos também o retroativo. Nós teríamos que restituir aos 3 estados, desde 2006 a 2020, que foi o ano do julgamento da ação, nós teríamos que... Esse valor nem foi, talvez, a gente não tem uma dimensão exata, mas são bilhões de reais e realmente implicaria num impacto econômico de dimensões inimagináveis para o Estado. Muitas vezes as pessoas olham, a gente falando aqui sobre as ações, como elas vão refletir efetivamente na vida do cidadão sul-mato-grossense ou de quem escolheu morar aqui no estado? Porque a gente, quando fala 13% da arrecadação, isso equivale a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Levando em consideração que o orçamento para o próximo ano é de 18 bilhões, é um valor considerável que pode ser investido em outras áreas também do estado.
A gente está assistindo aqui no Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, a construção de estradas, as cidades estão florescendo, há uma pujança econômica no Estado que, com certeza, passa por essa realidade dessas 3 ações. Essas 3 ações, esses valores realmente contribuíram e têm contribuído muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Sem falsa modéstia, né? A Procuradoria-Geral do Estado realmente fez história. Isso é importante que se diga, é que o estabelecimento importador, a jurisprudência do Supremo durante os 14 anos da tramitação dessas 3 ações, ela foi evoluindo. Essa era uma discussão bastante conflitiva, o conflito federativo, talvez extremamente importante, que não só envolvia o gás boliviano, mas todas as operações de importação. A dúvida de para qual estado que ficava o ICMS. E quando o Supremo, na relatoria do ministro Edson Fachin, um pouco antes do julgamento das 3 ações, ele fixou o tema 520, porque ele fixou a ideia de que o que importa para a incidência do ICMS importação não é o fato, por exemplo, de o gás ficar ou não armazenado em Corumbá, né? Porque o gás ele entra em fluxo contínuo dentro do gasoduto, e ele entra por Corumbá, mas o destinatário jurídico da mercadoria, no contrato de importação, é o estabelecimento da Petrobras em Corumbá. Eu gostaria de ressaltar a importância também da posição geopolítica do Estado de Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos aqui com 2 fronteiras importantes, a fronteira nossa que nós temos com Bolívia e Paraguai, são 2 fronteiras que têm os seus problemas, mas também tem esse destaque, né? Então, essa entrada do gás por Corumbá é fruto do próprio posicionamento geográfico da cidade. Isso foi debatido na ação, inclusive, entre os ministros, né? Houve um debate intenso. Por que Corumbá? E se nós olharmos o mapa do Brasil, o mapa da América do Sul, nós vamos entender, porque é o ponto mais próximo de onde o gás é extraído. Então, é meio autoexplicativo, digamos assim, o fato de ser Corumbá. E toda essa discussão, realmente, havia um choque de interesses federativos muito grandes, mas chegamos a bom termo, e essas ações estão transitadas em julgado, e estamos agora com o julgamento definitivo, né, já em favor do nosso Estado. Um motivo assim, de muita satisfação profissional, não só para aqueles que atuam, no meu caso, em Brasília, mas todos os envolvidos. Essa é uma ação que mobilizou a Procuradoria-Geral do Estado. Eu gostaria de registrar também, para aqueles que nos veem, a participação e o engajamento dos governadores que passaram pelo governo estadual durante o período de tramitação. Se não me falha a memória, os governadores participaram de mais ou menos umas 8 ou 9 audiências. E sempre a gente observando essa estratégia processual de ver a movimentação dos outros estados. Que foi um jogo, um quebra-cabeça, vamos dizer, um jogo de xadrez processual. Essa ação ela era muito interessante porque ela envolvia em várias facetas, várias dimensões, e o Estado de Mato Grosso do Sul está de parabéns. Acho que a nossa Procuradoria-Geral do Estado, os procuradores gerais do Estado, que participaram muito nesse período, em várias audiências. Essa foi uma atuação institucional das mais coordenadas e relevantes da história do Estado do Mato Grosso do Sul, além do que essas 3 ações constam no rol das ações mais importantes julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um motivo de orgulho para nós, sul-mato-grossenses, termos conseguido manter essa arrecadação no nosso Estado. Muito obrigado, procurador, por estar conosco nesta edição. Muito obrigado, estou sempre à disposição para voltar aqui. Hoje nós falamos sobre uma ação que tramitou por 14 anos e agora já tem aí a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nosso entrevistado foi o procurador-chefe da Procuradoria de Representação em Brasília, Ulisses Schwartz Viana. Para assistir esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. PGE em Ação é uma produção da Assembleia Legislativa e da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!